Sejam bem-vindos ao episódio do videocast Foco na Gente, onde falamos sobre os temas do mercado que fazem a diferença. Hoje estamos aqui com uma convidada super especial, a nossa VP de RH Latam da Adecco, a Priscila Cote. Seja muito bem-vinda, Pri. Oi, tudo bom? Pri, obrigada pelo convite. O prazer é todo nosso em recebê-lo por aqui. É muito bom saber que a pessoa que toma conta do RH Latam aqui da Adecco é uma brasileira. Sim. Então, meu coração assim tá saltitando de alegria. Que bom, que bom. Pri, para quem não lhe conhece, você tem uma trajetória super incrível nesse mundo do RH, principalmente em empresas de grande porte. Você poderia compartilhar um pouquinho da sua trajetória e também do que você faz hoje em dia aqui na Adecco? Tá. Bom, eu sempre trabalhei em RH, sou apaixonada pela área. Trabalhei em empresas de meios de segmentos completamente diferentes, meios de pagamento, varejo, startup, farma, empresa farma de genérico e agora na Adecco. Hoje eu tenho a responsabilidade, então, por todo o RH de Latinoamérica, né? A gente está falando aí de 6 países, além das outras GBUs, né? Tanto LHH quanto a CODES. E o que me fez vir para cá, acho que para quem é apaixonada por RH, acho que não tem proposta melhor do que você trabalhar numa empresa de recursos humanos. Então, acho que todos os desafios, o propósito da empresa e trabalhar numa empresa onde o foco é a área de recursos humanos, acho que isso é muito que contribuiu para estar aqui hoje. Ai, que bom. Fico muito feliz de saber que você vibra na mesma energia que a gente. Todo mundo aqui é apaixonado por RH. E aí, Pri, você falou que você hoje supervisiona, né, 6 países diferentes. Como é conseguir fazer esse malabarismo com pessoas de culturas diferentes, até fuso horários diferentes algumas vezes, idiomas diferentes? Como é essa interação entre as equipes? Bom, primeiro é uma delícia. Eu acho que exige, né, da gente uma capacidade de você trabalhar com culturas diferentes, né? Óbvio que como Adecco a gente tem o mesmo objetivo, né? Crescimento, simplificação, autonomia, mas cada país acaba trabalhando de um jeito e tem uma cultura diferente. E aí, quando você fala de comunicação, então, como eu me comunico com esses países, como eu trabalho a estratégia de cada país, ou seja, eu trabalho o global, mas eu respeito o local. Essa, para mim, é o grande exercício, a grande ginástica. É como você implementa, né, a estratégia do global, mas sem perder a importância e o significado do local, do país, né? Que é super importante. Com certeza, eu acho que esse é um ponto essencial, exatamente porque, apesar de ser a mesma empresa como você trouxe, são necessidades diferentes por país, ou até mesmo uma leitura diferente por país. A gente brinca muito, até mesmo aqui no Brasil, que tipo, se eu for trabalhar uma vaga no Nordeste e no Sul, vai ser diferente a estratégia que eu tenho que abordar. Porque o pessoal está em canais diferentes, eles querem coisas diferentes dentro da sua posição, né? Então, acho que isso aqui a gente está trabalhando numa escala ainda maior, mas esse mesmo pensamento que a gente tem aqui dentro do Brasil. Até o próprio negócio, né? Tem países onde a gente tem área de outsourcing mais desenvolvida, tem país que eu não tenho branch. Então, por exemplo, quando a gente fala do Peru, eu não tenho branches, né? Sucursais, filiais, né? Que a gente fala aqui, desculpa, para visitar. Então, são segmentos diferentes, negócios diferentes, necessidades, clientes, discursos, culturas muito diferentes. Tudo isso sendo que ser tropicalizado pelo RH. Muito legal. Acho que esse é o principal desafio. E aí, Pri, como apaixonada por RH, eu acho que você está sempre muito em contato também com tendências de mercado que vem de novo. O que é que você observa como tendências hoje em dia no mundo do RH? Sim. Bom, uma coisa que me deixa... Quando eu comecei minha carreira, né? Alguns anos atrás, muitos, o RH vem numa mudança grande de você sair hoje de um prestador, né? De meios, assim, de administração, de folha, mas como você passa a fornecer e ser o impulsionador do negócio, né, o parceiro do negócio, para buscar soluções diferenciadas, inovação e até o próprio resultado, né? A gente fala muito que a base são as pessoas. Eu acho que o RH ele tem esse papel de direcionar um pouco o negócio. Muitas vezes os próprios diretores ou os country managers, eles ficam focados ali em dar o resultado, em fazer a venda. E a gente tem o papel de colocar um holofote do que a gente consegue fazer, como a gente consegue manejar, né? O que tem de tendências no mercado, avaliar, analisar toda essa questão de data analytics que a gente não fazia no
passado. Então, é trabalhar com números, né? A gente às vezes fala, o RH só abraça a árvore. Não, né? Como que a gente vai trabalhar com número? Conhecer a minha população, saber das necessidades. E aí, com isso, eu consigo construir um plano direcionado para essas necessidades que eu identifiquei. Eu acho que esse é um ponto essencial. Cada vez mais a gente vê o RH se tornando estratégico. Não é mais um departamento de back-office que vai fazer ali a admissão, demissão e, no máximo, onboard, né? Cada vez mais vem como você trouxe. É uma área que vai apoiar o negócio a performar o melhor possível, entendendo também as metas que o negócio tem quando se trata de diversidade e inclusão, de realmente fazer uma transformação cultural na empresa. E é muito legal você trazer também essa parte de dados, de análise, de ser algo que vai ali impulsionar a estratégia do negócio. E a flexibilidade, né? Porque se eu sou uma área que não sou flexível, eu nunca, jamais. Então, para mim, se você perguntar, Pri, o que a gente tem que trabalhar, para mim, é a flexibilidade do RH. Conhecer o negócio que a gente está atuando, né? Eu preciso conversar de igual para igual com o meu negócio. E ser flexível. Então, o não, todo mundo dá um não, mas como eu posso resolver esse problema, né? Que ações, que soluções eu posso trazer para o nosso negócio, para ele crescer, para diminuir o turnover, qual é o suporte que eu dou para os nossos líderes. Então, eu acredito muito nisso. Perfeito, Pri. Eu acho que esse é um ponto essencial. Falando exatamente um pouquinho dessa parte de líderes e do apoio que a gente tem que dar para eles. Hoje em dia, cada vez mais a gente vê pessoas jovens entrando em liderança, a gente vê essa questão da convergência e contato, né, de diferentes gerações no mesmo ambiente de trabalho. E eu acho que essa é uma grande tendência, um tema que está super em alta e muitas pessoas falando sobre. Hoje em dia, como é que é um pouco a realidade da Adecco Latam? A gente tem pessoas de diferentes gerações, o pessoal mais uniforme? Inclusive, a gente fez uma apresentação, acho que a semana passada, e falava justamente sobre esses dados. Então, quando você pega a maior população que a gente tem Latinoamérica hoje, 53% mais ou menos, né, são os millennials. E aí a gente fala de 20 e pouco baby boomers e assim vai aumentando. Mas quando você fala por isso, não é só, eu tenho esse dado 50 e poucos %. Mas o que ajuda? Ajuda a gente voltar para o negócio, voltar para o gestor e falar como eu me comunico com essas pessoas, né? O que é importante para essas pessoas? Porque como eu reduzo o turnover, né? O que elas estão buscando? E aí, respondendo um pouco a sua pergunta, hoje, essa nova geração, ela vem e é muito engraçado, porque eu estava numa outra palestra também, que eles falavam, mas essa geração nova é assim, ou com muitas críticas, mas a gente criou, né? São os meus filhos, são os filhos, assim, é nosso, isso é uma geração diferente. Sim. E hoje, para eles, é muito importante essa conexão com o valor, que querendo ou não, foi um pouco o que me trouxe aqui também, né? Então, essa questão do propósito, do valor, e a gente tem um propósito, caramba, belíssimo, assim, impressionante um propósito quando você fala de ajudar a construir o trabalho, o futuro do trabalho, repor, você está mexendo assim num pilar dentro da sociedade que é super importante para as pessoas, não só na parte financeira, mas na parte de autoestima. Sim. E então essa questão, né, os jovens eles olham muito isso de valor, o que tem o fit, né, o que linka com o meu valor, essa questão de flexibilidade, né, o trabalho híbrido veio para ficar, né, se a gente quer reter não adianta, eu preciso trabalhar com o trabalho híbrido, com a flexibilidade, é muito mais importante o que você está me entregando, não de onde, como, quando, mas qual está sendo essa entrega. Eles trabalham muito por projeto agora, muito por projeto. A questão de reconhecimento, né? Então, isso vem muito forte de reconhecimento de carreira. O que eu vou fazer? Quais são os próximos passos? O que eu tenho? Então, como empresa, como RH, a gente tem esse papel, né? De desenhar. Vamos desenhar qual é o próximo passo? O que eu posso ajudá-lo? Quais são as competências que faltam? O que ele pode fazer a seguir? Então, acho que é um pouco isso e aprender, né? Acho que a mentoria reversa também é sensacional, eu adoro fazer. Então, é uma oportunidade grande de você aprender com eles. É uma troca, né? A diversidade está aí, né? Tanto as gerações 50 a mais, quanto os jovens, acho que é importante um pouco de cada. Não, perfeito. E, Pri, acho que você já acabou puxando a próxima pergunta, que é exatamente sobre diversidade e inclusão. A gente vê que esse é um tema que está muito em alta hoje em dia no mundo do RH. Todas as empresas elas estão trabalhando de como incluir a diversidade e inclusão, mas não só apenas nas suas políticas, mas também no seu DNA.
E aí você poderia trazer alguma boa prática para realmente aquelas empresas que querem tirar a diversidade de inclusão do papel para algo da prática para elas? Sim. Primeiro, acho que começar, né? Todo mundo fala, mas eu tenho que ser perfeito. Não, começa. Gente, qualquer ação que você começar a fazer, já é, né? Acho que você conhecer o seu público é muito importante. Então, quando eu falo de diversidade e inclusão, como que eu tô, por exemplo, na DECO? Ano passado, acho que foi o retrasado, a gente fez uma pesquisa de diversidade e inclusão aqui na DECO do Brasil, agora a gente já fez na Latinoamérica toda, que é justamente conhecer qual é o meu público, Sim. o que vocês têm, o que falta a gente fazer, escuta o nosso funcionário, né? E aí com essa pesquisa a gente montou um comitê de diversidade, que agora é Latinoamérica, para poder ter as ações, né? Então, algumas ações a gente faz via região e outras você trabalha justamente localmente com o país, respeitando a individualidade de cada país. Então, para mim, eu acho que essa questão de conheça, né, o que você tem, qual é o diagnóstico, aonde que é seu ponto mais fraco, porque você pode falar, o mercado está trabalhando muito com 50 a mais, mas pode ser que não seja um foco para você hoje, né? Que seja discapacidade, ou que seja LGBT, que seja orientação. Então, depende do que você tem, qual é o seu público. Vai escutar o seu funcionário, monte um plano, crie os IRDs, né, que são os grupos de afinidade, convide as pessoas para participar, porque esse não é um tema de RH, não é um tema meu, não é um tema seu, não é um tema do líder, acho que é um tema de todos. Sim, né? sociedade. Eu acho que é isso. Pri, você falou um termo que eu não conheço, IRD? IRD eles chamam que é como se fosse o grupo de afinidade, né? Que são os grupos específicos que você cria de sociedade para trabalhar essa questão de diversidade. Perfeito. Pri, um ponto que você trouxe aí é a questão exatamente dos 50 mais, que é um tema que eu vejo cada vez mais sendo trabalhado. A gente tem até iniciativas da Fundação que trabalham muito forte esse tema, mas eu sempre vejo muita coisa voltada para, tipo assim, na Europa, outros países, não tanto no Brasil. Você está vendo algum movimento 50 mais aqui no nosso país? Sim, acho que tem muitas empresas que começam a trabalhar com vagas afirmativas, né? Com processos de, inclusive, parcerias com universidades para estágio e para contratação. Alguns varejistas, por exemplo, na questão de atendimento, eles acabam contratando as pessoas que são 50 a mais, porque, né, tem uma paciência diferenciada do jovem para poder atender. Sim. Então, eu vejo, mas eu concordo com você, eu acho que a gente tem um caminho longo para perseguir. Infelizmente, eu ainda encontro algumas ressalvas no mercado em relação não só aos 50 a mais, mas como diversidade. Acho que é uma mentalidade, uma mentalidade que a gente tem que mudar e que tem que construir pouco a pouco. Sim, né? Sim, acho que faz super sentido. A gente às vezes fica muito focado no que tem ali, não no que se pode construir. Eu acho que até mesmo quando a gente vem trabalhando essa questão de 50 a mais, de incluir pessoas que estavam à margem do mercado de trabalho, trazê-los de volta ao mundo produtivo, digamos assim, a gente sempre tenta focar muito nas habilidades que a pessoa tem, porque a parte da habilidade a gente consegue extrapolar não só a formação, mas realmente ver os fits, como você trouxe. A pessoa idosa, ela tem uma paciência, ela tem ali um customer care, né, um cuidado ao cliente bem maior Acho do que... Acho que é você olhar isso, né? Quais são as suas... Porque para mim a diversidade vai além, né? Não é só na escolha sexual, ou na idade, ou na origem, mas são nas fortalezas. Eu posso ter fortalezas diferentes da sua e como eu convivo, né, com uma pessoa que é diferente de mim. E aí, como a gente aproveita essas fortalezas do 50 a mais ou do jovem, o que eles são bons e que a gente precisa hoje. Porque você imagina uma empresa que não tem essa diversidade. Né? Ela acaba sendo pobre. Sim, tem vários estudos, né? Que eu não vou falar que vocês sabem, mas de criatividade, de empresa que aumenta, não sei, 20%, 40% a criatividade, performance. Então, é super importante. Perfeito. Né? E aí, Pri, você trouxe exatamente que ainda existe um longo caminho a ser percorrido. Que dica você daria para um time de RH, para um líder de RH que quer liderar essas mudanças dentro da corporação? Que eles querem fazer esse drive e até mesmo instigar ali a pessoa, o líder, a dizer, vamos investir nessa mudança, vamos investir nas pessoas para que algo ali possa ser feito. Com dados e números, não tem discussão. É verdade. Né? Então, eu acho que primeiro se você conhece um negócio, né?
Se você vai para campo, vai para o terreno, vai para a loja, vai para a sucursal, no nosso caso, você conhece a necessidade do cliente, você vai visita o cliente, você conhece o seu funcionário, você escuta, você levanta os números, faz uma análise concreta. Quando você leva isso, não tem discussão, né? Porque você está falando de igual para igual. É importante a gente conhecer o que o mercado está fazendo? É muito importante, sim, porque isso te dá uma base de comparação. Mas é importante você também conhecer o que você precisa. Sim. Pode ser que o mercado esteja fazendo uma coisa que eu não tenho essa necessidade aqui, né? Já aprendi, nossa, já errei muito com isso. Então, acho que esse é o ponto. Como você traz números, traz análises, traz planos e soluções, né? E tem a flexibilidade, tem a adaptabilidade. Acho que a comunicação clara, honesta e rápida é a principal chave. Então, assim, tudo que você for fazer, tudo que você pensar, comunica, troca, fala, colabora. Isso eu acho que é super importante. Perfeito, Pri. Eu acho que você falou num ponto muito importante, que é exatamente a comunicação transparente e honesta. Porque como a gente está lidando com pessoas que têm expectativas, que têm ali uma leitura de como seria o mundo ideal, você comunicar com transparência, ser clara com elas, também está disposto e aberto ali a admitir erros que vão acontecer no meio do caminho, porque somos humanos, né? Eu acho que é um passo essencial para que a gente possa construir algo juntos. Não é algo que vem top-down, não é algo que o RH vai propor e que vai ser feito realidade, mas é realmente algo que a gente constrói como empresa, como sociedade até mesmo, que só faz sentido quando a gente consegue trocar com as pessoas. É isso mesmo. Acho que a vulnerabilidade, quem teve ou tem receio, não tenha, porque acho que é importantíssimo a gente compartilhar as nossas vulnerabilidades, aprender com elas, né? E não existe mais aquele negócio de super líder, super homem, não tem isso, né? Todo mundo erra, a gente aprende e é isso, acho que é ir crescendo, ir aprendendo, vai errando e ok, mas como a gente também transforma tudo isso muito rápido. Com certeza. Pri, a gente já está chegando na nossa última pergunta, infelizmente, porque a conversa está maravilhosa. Mas a gente tem uma pergunta que é de praxe, todo podcast nós fazemos. Que é, que dica você daria para uma pessoa, para um líder que quer focar na sua gente? Bom, para mim é escutativa. Não é escutar, senta aí e me conta o que você... Não, escuta, né? Esteja presente, escute, entenda. E funcionário é igual filho, né? Minha mãe fala muito isso pra mim. Que um filho não é igual ao outro. Um funcionário não vai ser igual ao outro. Então, por exemplo, no meu time eu tenho gente que precisa de one-on-one, reunião semanal, outro mensal, outro precisa de acompanhamento, o outro não precisa. Então, entenda, né? É muito... O líder tinha no passado, né? Vem a mim. Não é assim. Você... tem que ir para o seu time, você tem que estar disponível, você tem que escutar, você tem que ter disponibilidade, né? Você tem que fazer o coaching, dar o feedback, sempre de uma forma otimista, para que aquilo seja melhorado, né? E você só vai conseguir isso se você gera essa conexão, né? Então, eu acho que a escuta, para mim, é super importante. E a individualização, digamos assim. Sim. E eu acho que essa questão da escuta também ela vai muito nesse papel de você criar essa conexão, como você trouxe, uma conexão verdadeira. Porque quando a gente está aqui só escutando por escutar, sem estar presente, acaba que esse vínculo não é formado. Porque eu estou fazendo aqui meu papel pro forme. E não realmente sendo um líder e entrando a fundo na vida daquela pessoa, tentando conhecer ela até mesmo além do trabalho, que cada vez mais é comum, porque a gente trabalha muito mais do que a gente às vezes fica com a nossa família. Então, acho que essa é uma dica de ouro para quem realmente quer focar nas suas pessoas e conseguir desenvolvê-las não só como profissionais, mas também como pessoas. É isso. Pri, foi um prazer ter essa conversa com você. Muito bom conhecer um pouquinho mais sobre a sua trajetória, saber que tem uma brasileira incrível liderando a nossa região e focando exatamente nas pessoas que estão aqui. Então, muito obrigada por essa oportunidade de trocar um pouquinho com você. Obrigada, Ani. Eu que agradeço e contem comigo, orgulho máximo de ser brasileira. Que bom, que bom. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Se quer saber um pouquinho mais sobre a Pri, siga ela lá nas redes sociais, no LinkedIn, que ela sempre posta conteúdos incríveis, eu mesmo fico sempre de olho. E fiquem ligados até o próximo episódio. Muito obrigada. E aí, gostou do episódio? Quer saber mais sobre a Adecco? Acesse o link abaixo e descubra como você pode tornar o seu RH estratégico através de um dos nossos 6 verticais: Adecco Staffing, RPO, Specialized IT, Outsourcing e Healthcare.
fale agora com um dos nossos consultores sem nenhum tipo de compromisso.